Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você que nos acompanha pela internet, você que está aí no Face, no YouTube, alegria grande estar juntos nessa noite. O Espírito do Senhor Deus venha falar conosco, nos pastorear, nos inspirar e edificar. Abra comigo a Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro, Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18. Nós vamos basear principalmente nesse texto, mas o que vamos tratar tem a ver com um período de ano, um período de história contada no livro de Samuel, maior do que esse capítulo, mas esse capítulo aqui pontua para nós, bem precisamente, o tamanho da crise que se instala em Israel nessa conjuntura. Esse capítulo aqui espelha bastante para nós essa crise, e ela vai se desdobrar nos outros momentos mais, nos outros capítulos mais. Há um período grande de história onde essa crise é vivenciada. Esse capítulo 18 é estratégico para nós no narrar esse momento aqui. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Aqui nós temos o momento depois que Davi mata o gigante Golias, encarando aquele desafio que nem mesmo Saul, que era o herói, que era o rei, que era o governante, que era o exemplo, o modelo da nação, encarou. Então, logo depois de Davi enfrentar o desafiante Golias, matá-lo, livrando Israel da invasão filisteia, Davi então se apresenta a Saul com a cabeça de Golias, entrega a ele oferecendo a vitória ao rei, e tendo acabado de falar com Saul, diz o texto, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Preste atenção, porque aqui Davi ganha dignidade de príncipe. Jonatas é príncipe. E Jonatas tira diz aqui, a sua capa de príncipe, e dá a Davi. Pega sua armadura, dá a Davi, pega a sua espada, pega o seu arco, pega o seu cinto e coloca em Davi. Ou seja, Jonatas dá a Davi status de príncipe diante dos exércitos de Israel. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Até aqui tudo jóia. Davi matou Golias, livrou a nação de um desafiante que ninguém tinha coragem de encarar, e diante da derrota de Golias, os filisteus fugiram aterrorizados, os israelitas entusiasmaram e foram para a guerra contra os filisteus, os perseguiram, impuseram uma forte derrota. Então, Jonatas dá a Davi o status de príncipe em Israel, dando a sua capa a ele. Saul pega Davi e coloca sobre as tropas de Israel. Davi agora, preste atenção, para Jonatas, Davi é um príncipe. Para Saul, Davi é um general e o coloca no comando de tropas. E ele lidera tropas. E o texto vai nos dizer que ele era benquisto de todo o povo. A popularidade de Davi sobe com o povo. E os servos de Saul gostam de Davi. Então, tudo para dar certo. Ele é um líder importante, leal ao governante. O governante confia nele, o povo gosta dele. O filho do rei o considera um príncipe, um irmão. O texto diz que a alma de Jonatas se afeiçoou a Davi
Jonatas gostou daquele menino sisudo, daquele menino ruivo, que enfrentou um gigante com pedra. E como disse o próprio Golias, paus e pedras, sem armas, e humilhou o herói filisteu diante da nação de Israel. Jonatas se encantou com esse homem. Isso aqui, a turma maluca acha aqui uma relação homossexual entre Jonatas e Davi. O sujeito tem que ser muito endemoniado para ver isso aqui. O espírito ruim que estava em Saul pulou para o cara que leu o texto errado assim. Não tem nada disso aqui. Isso é invenção, isso é colocar, isso não é uma exegese, é uma heregese. O sujeito colocar no texto as taras sexuais dele e ler a história de Jonatas e Davi, sexualizando uma história de um amor de irmãos, de uma amizade singela. Parece que tem pessoas que não conseguem acreditar numa amizade não erotizada, numa amizade não sexualizada. Isso é muita tara na cabeça do sujeito para ler e achar essas coisas aonde elas não estão. Tá? Mas essa paz, essa tranquilidade política, que é sinalizada até aqui, não dura muito. Porque olha o que acontece agora. Sucedeu, porém, aí tem um sucedeu, porém. É um porém aí que dificulta tudo, não é? Que vindo Saul e o seu exército, e voltando Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel foram lá, se reuniram na capital, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, aquela música bonita, júbilo, a festa, com instrumentos de música, aquela torcida organizada, batendo, e aquela festa toda, e as mulheres, as fãs de Saul, as sauletes, se alegravam, como sempre, na volta do rei da guerra. As mulheres se alegraram cantando alternadamente, aqui é o problema, e diziam, olha o que as sauletes diziam, o que está escrito aí? Saul feriu seus milhares. Elas cantavam e se alegravam. Saul feriu 1000, Saul feriu milhares, e viva Saul, e grande Saul, palmas para Saul, louvado seja Deus, porque Saul nos livrou dos filisteus. Que glórias a Deus pela vida de Saul. Saul, que líder maravilhoso, diziam as pessoas. Aí depois vinham as davinetes, e aí lascava tudo, né? Por quê? O que as davinetes gritavam? Davi matou seus 10 milhares. Olha só, enquanto a torcida de Saul gritava, Saul matou 1000, a torcida de Davi gritava, Davi matou 10.000. Dá para a gente imaginar a cena, não é? Talvez a torcida das Sauletes, a torcida da Portuguesa. A torcida de Davi, a torcida do Corinthians. Itaquerão, lotado. Quando elas gritavam, abafava o grito das sauletes. E aí complicou a história, porque olha só o que acontece. Então Saul, o quê? Se indignou. Preste atenção. Se indignou. Não é só se indignou. O texto diz, se indignou muito. Hebraico, cará, ou xará, que quer dizer queimar. O sujeito pegou fogo. Nós usamos a expressão, se queimou, né? Ele queimou, a raiz da palavra é furor, incendiou, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Saul diz assim, ele já tem a torcida, agora falta só o reino. Vão dar o reino para ele também? A situação fica tensa. Daquele dia em diante, olha só. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Isso é um negócio terrível da alma humana.
Porque quando nós viramos o jeito de olhar para uma pessoa, é difícil voltar a nossa cabeça, não é? É difícil voltar nosso coração. Mas você precisa entender que isso aqui é uma coisa que acontece com o ser humano. E nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. E olha o que acontece. Se o coração se perde, olha que brecha que se abre. Olha a brecha que se abre. Lembra que Paulo, quando fala de não dar lugar ao diabo, ele fala da amargura. Que quando você fica amargurado, dá lugar ao diabo. Se existe um pecado que abre porta para o diabo entrar na vida, na mente, no coração, para o diabo manipular as emoções das pessoas, esse sentimento, essa emoção é amargura. Saul amargurado, magoado com Davi, magoado com a torcida de Davi. No dia seguinte, olha só, no dia seguinte, quando ele passa a não ver Davi com bons olhos, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, surtou em casa. E quem? Olha só, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, a trazia na mão uma lança. Davi está lá dedilhando uma harpa para acalmar Davi, como outras vezes havia feito. Saul com uma lança na mão, que arrojou dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Davi ainda tentou ficar tocando lá. Imagina você, músico. Ali o Leandro ali tocando seu instrumentinho bonito, e o Davi, você vazava logo, né? Davi ainda insistiu. E ele tentou 2 vezes cravar Davi na parede. Davi, meio ninja, pulou fora da lança, conseguiu se desviar. Davi era bom de luta. Saul, olha só, gente, versículo 12, temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Essa é a explicação teológica para o fato. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Quem sabe, para que a turma dissesse que ele matou só 1000, não matasse 10.000. Então ele disse: você não vai ser chefe de 10.000, você vai ser chefe de 1000. E ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Ele era um líder, um comandante da guarda. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Medo de Davi. Davi é soldado de Saul, Davi é leal a Saul, mas ele tem medo desse homem. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia entradas e saídas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Saul, toda vez que Davi saía para a guerra, ficava torcendo no palácio assim: agora ele morre, agora ele vai morrer. Agora os filisteus vão matar Davi. Ele dizia: vai lá, guerreia minhas guerras, vai no meu lugar para a guerra, torcendo para o Davi morrer. Mas o Davi ganhava toda a guerra que ia. Toda a luta Davi voltava vitorioso. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? Qual é a minha vida? E a minha família, a família do meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Não tem jeito, eu não posso ser genro do rei. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que lhe sirva de... O que está escrito aí, gente? Laço. Olha o coração de Saul. E para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti. Olha só, imagina que afeição é essa, não é? Falsidade pura. Todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei.
Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisas de somenos ser genro do rei, ou parece ser pouca coisa ser genro do rei? Sendo eu homem, pobre, de humilde condição. Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi, partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Para mim, essa é uma das cenas mais pitorescas da história de Samuel. Porque Saul diz assim: Davi, se você me der 100 prepúcios de filisteus, já paga o dote da minha filha. Não precisa pagar nada. Davi foi lá, matou 200 filisteus, arrancou o prepúcio. Prepúcio é a carne debaixo do órgão sexual masculino. Imagina Davi fazendo necrópsia nos defuntos, arrancando o prepúcio. 200 homens. Arranca a carne. Coloca tudo num saquinho. Chega lá e joga para o Saul e fala assim: agora conta. Saul tem que contar aquele negócio nojento. Mas ele cumpriu. E agora ele vai casar com a filha do Saul. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi. E continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Muito estimado em Israel. Deus nos abençoe e fale ao nosso coração por essa porção tão significativa da Escritura. Nos descreve uma grande crise política em Israel. Nós temos aqui, irmãos, diante de nós, uma crise política instaurada em Israel, porque você tem dois grandes líderes. Você tem dois grandes heróis. E esta existência de dois grandes heróis logo culmina numa grande tensão. Nós estamos aqui por volta do ano 1026. Saul reinou de 1044 a.C. Por volta de 1006 a.C. Foram 42 anos de reinado. Davi é o seu sucessor, começa a reinar exatamente no ano 1066 antes de Cristo, 1006 antes de Cristo, e aí vai ter um reinado também de cerca de 40 anos. E muito parecido aqui, Davi reina por um tempo muito parecido com o tempo do reinado de Saul, mas aqui nós estamos mais ou menos no meio do reinado de Saul, por volta do ano 1020, 1025, 1020 e poucos. E Saul é muito importante na história bíblica porque ele marca a transição, a instituição da monarquia. Muitos narradores da história bíblica entendem que antes de Davi havia uma teocracia. E esta teocracia é questionada pelos israelitas, pelos líderes israelitas que chegam a Samuel dizendo: dá-nos um rei. E alguns entendem que aqui a tensão porque nós temos uma transição da teocracia para a monarquia. Mas isso não é uma leitura muito correta, porque na verdade nós não temos uma teocracia em Israel. Na verdade, já no tempo de Moisés, se você ler bem o sistema de governo que está sendo implantado em Israel, é republicano. Há uma república em Israel. Se você ler bem Levítico, principalmente o livro de Levítico, grande parte de Deuteronômio, e eu recomendo aqui você ler um livro chamado República Hebraica. Não sei quem já leu, quem conhece, foi feito um relançamento segunda-feira, uma capa nova, uma edição nova, especial, comemorativa, bem interessante você ler esse livro. É uma explicação fenomenal do Enoch Vinit sobre
o sistema de governo que Deus está implantando através de Moisés, e você vai perceber que muito antes de Platão, nós já temos uma república bem definida, conceituada, elaborada e estabelecida na nação de Israel. E aqui, a razão pela qual a escolha de um rei se torna tensa não é porque eles estão pedindo um rei. Na verdade, a Bíblia vai dizer que as autoridades são constituídas por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a autoridade é instituição divina. Pedro, escrevendo também, manda orar pelo rei. Ou seja, a questão de Deus não é porque eles estão pedindo um rei. 3 problemas acontecem aqui porque torna essa atitude dos israelitas deplorável. A primeira delas é porque quando eles pedem um rei, eles estão rejeitando Samuel. Samuel é o líder da nação. Samuel é a voz de Deus falando com a nação. E quando eles rejeitam Samuel, eles ofendem a Deus. Não é porque eles estão rejeitando uma teocracia ou optando por uma monarquia, mas é porque eles estão rejeitando um líder na sua velhice. Eles estão depondo Samuel antes mesmo da morte dele e querendo que alguém venha para liderá-los. Eles estão dizendo alguém que nos lidere para as nossas guerras. Tá? Segundo problema é a desconfiança deles quanto ao poder e capacidade de Deus de governá-los. Quando eles estão dizendo, nós queremos um rei que nos governe, é porque eles estão dizendo, Deus não nos governa. Eles estão substituindo o governo de Deus pelo governo dos homens. E aqui é um problema. República, democracia, monarquia, não importa o regime. Quando esse regime representa uma substituição de Deus, quando esse regime aponta para uma suficiência do sistema de governo humano e uma rejeição ou uma indiferença com o governo de Deus, isso é ofensivo a Deus. Quando nós achamos que república é a nossa solução, democracia é a solução para nós, democracia maravilhosa, é extraordinária. É interessante que a humanidade teve lindas e boas experiências com monarquia. E hoje, se você pensar num regime democrático, falar de monarquia, o povo arrepia o cabelo e fala, não, monarquia é demoníaca, é diabólica, bom é democracia. Não. Nós temos tido péssimas experiências com democracia e ao longo da história tivemos lindas experiências com monarquia. Tivemos na história humana péssimas experiências com monarquia e lindas experiências com democracia. Ou seja, qual dos 2 regimes de governo é absoluto? Nenhum. Porque todos eles, para funcionar bem, dependem de boas pessoas. Regime democrático, nós elegemos os governantes, eles não prestam. O que eles fazem conosco? Olha como tem funcionado a democracia do Rio de Janeiro, por exemplo, para não falar das outras. Os últimos governadores, aonde estão? Escolhidos pelo povo. Esses dias eu vi um vídeo engraçado que o sujeito chegou, reuniu a família e comunicou para a família, você candidato a governador do Rio. A família entrou em desespero. O menino virou e disse, pai, o senhor vai ser preso. Democracia. Ou seja, não é o sistema, não é o regime. São as pessoas. E o problema de Deus aqui, quando o povo pede um rei, não é por causa do sistema, é por causa da rejeição do governo divino sobre eles. E é sempre mal. Terceira razão é porque eles estão copiando as nações pagãs. Eles estão olhando à volta e todo mundo tem rei. Então eles dizem, todo mundo tem rei, eu não posso ficar sem. Isso é do ser humano também, não é? Todo mundo tem. Se todo mundo tem, todo mundo pinta o cabelo agora de bronze. Ah, então eu tenho que pintar o meu também, porque eu estou fora da moda. Então isso é um negócio insano. A cultura vigente impondo um costume, isso significa uma rejeição da revelação e do oráculo divino. Porque eles estão sendo comandados, conduzidos pelo que os povos vizinhos fazem. E se os povos vizinhos estão tendo terríveis experiências com reis que se acham deuses, eles querem ter a mesma experiência e pedem o mesmo sistema de governo dos povos vizinhos. Por isso que ofende Deus. Mas está aí, a monarquia é
instituída. A monarquia é estabelecida em Israel. E agora eles têm um monarca. Agora eles têm o primeiro rei da história hebreia. Ano 1044, o primeiro rei é escolhido. E eles elegem um homem. Eles olham para um homem que representa o biotipo do rei, o estereótipo do rei. Ele é um homem forte, bonito. A Bíblia diz que do ombro para cima ele era mais alto do que todos os outros em Israel. Ele é bonito, ele é forte, filho de Quis. Eles dizem, esse homem é o ideal. Ele vestido de armadura vai impor terror nos inimigos. Ele vai inspirar os soldados. Ou seja, a turma do marketing entra em ação, não é? Vamos escolher o personagem ideal. Maqueiam, pintam, estabelecem, elaboram o biotipo legal, fazem a campanha do marketing, faz a publicidade e divulgam. E Saul se torna o herói da nação, o rei poderoso, suntuoso, fortão, alto, bonito, elegante, e vai liderar a nação. E vai liderar a nação nas suas campanhas de guerra. Tinha tudo para dar certo, mas é uma tragédia. Saul lidera as primeiras guerras, tem as primeiras vitórias, e Deus o está abençoando. E Samuel, falando com ele em nome do Senhor, Samuel é o profeta, é o sacerdote. Saul é agora o terceiro personagem, a terceira função cristológica, messiana na nação, aquela função que estava os três ofícios concentrados em Samuel. Agora um dos ofícios, o real, vai para Saul, e Samuel permanece com os outros, mas Saul não ouve Samuel. Saul se rebela contra a liderança de Samuel. Saul se torna problemático, complicado, confuso, e ele ensoberbece. E chega no capítulo 15 e fala sobre isso, fazer um monumento para si. E a palavra usada para monumento, yadá, em hebraico é problemática lá no texto, porque a palavra monumento lá pode ser que ele fez um símbolo do órgão sexual dele. Olha onde Saul foi parar. Ele teria feito uma estátua, sua genitália, para o povo se encurvar diante dela. A palavra usada lá para monumento é essa. E aí, Deus começa então a levantar um outro líder para a nação chamado Davi. Davi, aquele garoto de Belém, que aparece no momento complicado de um desafio de um gigante chamado Golias. Davi encara o desafio, enfrenta o Golias, diz a ele, você vem contra nós com espadas, lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor me entregará você nas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça e vou dar a sua carne aos corvos. Olha só o Davi. Pensa em Davi, um adolescente, entrando na juventude. Golias, um guerreiro veterano, mercenário, poderoso, fortão. Davi desafia e de fato mata o Golias com uma pedra. Corta a cabeça do Golias e entrega para Saul. Ele começa a crescer na nação. Vira comandante, como lemos, e aqui nós temos a crise instaurada. Davi tem poder, Davi tem influência, Davi tem fama, Davi tem popularidade, mas não é o rei. O rei tem o poder, o rei tem a coroa, o rei tem o palácio, tem dinheiro, tem fama, mas a popularidade está em declínio. O povo está decepcionado com ele. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu isso acontecer com governantes? E o governante, como ser humano, começa a ter problemas. E nessa crise nós podemos observar aqui alguns aprendizados acerca das crises políticas humanas. Primeira delas, primeira verdade teológica. O livro de Samuel, gente, é um livro classificado como histórico. Ele não foi escrito por Samuel, já esclarecendo, apesar de ter o nome de Samuel. Por quê? Porque você vai perceber que o livro de Samuel conta uma história que vai muito além de Samuel. Não é? Ele conta uma história da morte de Samuel, da continuidade do governo de Saul, a morte de Saul, a ascensão de Davi ao trono. Então, parte da história, de fato pode ser narrada pelo próprio Samuel, mas muito provavelmente quem escreve essa história é a escola
a casa de profetas que o próprio livro de Samuel menciona. Os profetas e os cronistas do rei é que escrevem. Então você tem o livro das crônicas, escrito por cronista real, e você tem um livro de Samuel, que o mais correto é entender que tenham sido escritos pelos profetas. E eles escrevem com uma intenção de mostrar as ações de Deus na história de Israel. Por isso eu estou chamando essa mensagem de as ações soberanas de Deus nas crises políticas humanas. Porque esta é a intenção dos profetas ao escrever a história de Samuel. É mostrar o governo soberano de Deus. Ou seja, o livro de Samuel, o 1º e 2º Samuel, é um livro teológico. É um livro que tem uma mensagem teológica. É um livro que está revelando quem Deus é. É que está revelando o governo de Deus acima dos governos e desgovernos humanos. É um livro que está mostrando a condução soberana de Deus da história de um povo, mesmo no caos político, econômico, climático daquele povo, mesmo em meio às insanidades e loucuras daquele povo, o livro tem uma mensagem teológica sobre quem Deus é. E essa mensagem teológica aqui sinaliza para nós algumas verdades, vamos falar sobre elas. Primeira delas, a ação demoníaca nas crises políticas. Ação demoníaca nas crises políticas. O texto nos aponta para isso. O texto vai nos falar que Saul, como rei, foi possuído por um demônio. Um demônio se apossou de Saul. Isso é terrível. Isso é assustador. O texto vai dizer que no dia seguinte, um espírito maligno se apoderou do Saul. Se você olhar, é o que diz o versículo 9 do 19 também. O espírito maligno da parte de Deus tornou sobre Saul. Estava esse assentado em sua casa e tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento. Mais uma vez você vai perceber que o espírito maligno se apossou dele. Capítulo 18, versículo 10. O espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Olha só, você tem essa mensagem, essa afirmação espelhada aí, mais de uma vez. Um espírito maligno se apossou de Saul. Você tem as ações demoníacas nos governantes. Você acha que Saul é o único governante na história que foi possuído por um demônio? Você acha que Saul é o único governante, o único rei, o único presidente, o único ministro, o único ministro de Suprema Corte, o único deputado que demônios se aproximaram deles? E o texto diz que no apoderar do demônio sobre Saul como rei, ele está com a lança na mão e ele tem um surto de raiva, ele tem um ímpeto furioso e ele atira a lança contra Davi, e a lança de fato crava na parede, tamanha força sobre-humana de Saul, por causa da sua ira, por causa da sua raiva, um espírito maligno se apossa dele. Preste atenção, Saul não se torna ruim, maligno, porque um espírito maligno se apoderou dele. Um espírito maligno se apodera dele porque ele é maligno. Um espírito maligno se apodera dele por causa de sua dureza de coração. Se você ler 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 33, esse texto mostra o grau de insanidade a que um demônio pode levar uma pessoa. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Mas olha só, não é contra Davi. O texto diz assim: com isso entendeu Jonatas, que de fato seu pai já determinara matar Davi. O Saul atirou a mesma lança para tentar matar o próprio filho, porque o filho chegou e disse: pai, por que o senhor quer matar o Davi? Davi é meu amigo, Davi é soldado leal, pai, o Davi não fez nada de errado contra o senhor, pai, não faz isso, o senhor está errado em querer matar o Davi. O que o Saul fez? Ficou irado contra o Jonatas e tentou matar o Jonatas também. Ação demoníaca na vida dos governantes. A história está repleta de governantes que foram tomados, que foram possuídos por entidades malignas. Esses dias
estava assistindo um documentário longo sobre a história de Hitler e sua relação com as drogas e sua invocação das coisas ocultas. Ele queria obstinadamente descobrir um poder oculto de forças espirituais para dominar o mundo. Mergulhou na feitiçaria, mergulhou nas drogas, tentando drogar soldados para que se tornassem super soldados. E não resta dúvida, Hitler se torna um homem habitado por demônios. Quando você olha para as insanidades de Lenin, quando você olha para as insanidades de Mao Tse Tung, quando você olha para as insanidades de Stalin, quando você olha ao longo da história para as coisas malucas que governantes têm feito, que homens têm feito, não resta dúvida de que por vezes entidades demoníacas se apoderam de pessoas. Quando nós olhamos para o cenário nacional e vemos homens desviando verba de respirador de pessoas que estão morrendo com falta de ar em hospital, eu não tenho dúvida, esses homens foram apoderados por entidades malignas. Quantas sessões de governos, quantos projetos de leis, quantas leis são votadas, quantas medidas políticas, quantos partidos têm suas sessões de escolhas de seus indivíduos tomadas, regadas a controle e domínios espirituais malignos. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, falando sobre a batalha espiritual, ele diz: nossa luta é contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra os dominadores que dominam os homens, que dominam os homens. Às vezes, nós ficamos muito preocupados com o demônio que se apodera do bêbado da esquina. Mas nós nos esquecemos que, estrategicamente, demônios se apoderam de governantes. Por isso, Paulo escreve com tanta propriedade, dizendo: orai pelos que governam vocês. Ele instrui Timóteo a fazê-lo. Ele instrui Tito a ensinar a igreja a fazê-lo, a ensinar a igreja a praticar a súplica, a intercessão contínua, os joelhos prostrados continuamente por aqueles que nos governam, sabendo das ações dos demônios naqueles que nos governam. Nas crises políticas, irmãos, não tenham dúvida, demônios estão deitando e rolando, agindo por trás. Por isso, nós enfrentamos crises com orações, com intercessões, com súplica. Você quer saber a melhor coisa que você pode fazer? Melhor do que criticar, melhor do que panelaço, melhor do que xingamento. Dobra teu joelho diante do Rei do Universo e coloca dia a dia o nome daqueles que nos governam diante de Deus, para que espíritos malignos não se apoderem deles. Sim, o Espírito do nosso Senhor esteja sobre eles, dando sobriedade, inteligência, sabedoria para nos governar. Segundo lugar, esse texto nos mostra as ações da natureza humana nas crises políticas. Problema da natureza humana. Problemas da natureza humana, além dos problemas demoníacos. Demônios não olham partidos, ideologias, posicionamentos, ninguém. Ele age em quem ele puder agir e abrir oportunidades para que ele haja. Segundo lugar, os problemas da natureza humana. O que marca as crises políticas? Olha só para essa história. O que marca essa história? Primeiro, ciúme. Começa com ciúme. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. O coração começa a sentir ciúme. Mas é minha popularidade, é a minha fama, sou eu e não ele. Porque estão gostando mais dele do que de mim, porque estão aplaudindo mais a ele do que a mim. Quando o ser humano não entende a história e acha que ele é o protagonista da história. Quando o ser humano se acha o centro da história, isso é terrível, porque ele começa a ser tomado de ciúme. Ciúmes. Saul é consumido pelos ciúmes. Saul é tomado de egoísmo, de vaidade. Saul se torna de um menino simples,
o poder lhe sobe a cabeça. Você vai perceber que no dia da coroação de Saul, houve aquela festa, a liderança da nação reunida, a TV fazendo ali a transmissão ao vivo, não é? YouTube, Facebook, tudo preparado, a nação para a coroação de Saul, o primeiro rei da história da nação. E de repente, o sacerdote anuncia: com vocês, o rei de Israel. E ele pega a coroa para coroar e fala assim: cadê o Saul? O sujeito fugiu da coroação. Fugiu, sumiu. E começa todo mundo a procurar o Saul. Cadê o Saul? Acharam o Saul escondido no meio da bagagem. Ele dizia: eu não vou ser rei, gente, eu não posso. Olha que menino modesto. Pensa no menino da roça, que no dia da coroação fugiu. Que fiasco, não é? Ele foge. Mas esse menino simples se torna um homem soberbo, arrogante, que não escuta mais Samuel. E que agora, na sua soberba, faz uma estátua de si, se acha ao centro da história, se acha mais importante do que qualquer pessoa, do que o próprio Deus. Ambição, soberba. O poder ensoberbece. O poder ensoberbece, gente. O sujeito pode virar presidente de classe e já começa a ficar soberbo. Síndico do prédio, fica chato. Era gente boa. Foi eleito para síndico do prédio. O povo quer que ele mude de lá. Ninguém aguenta o sujeito mais. Perturba todo mundo. O poder subiu a cabeça. Presidente de sociedade de igreja. O sujeito muda. O sujeito pode ser pastor presidente. Ninguém aguenta mais. Fica intragável. Pode ser prefeito, vereador. O poder sobe a alma humana. O poder pode instigar os piores instintos do coração humano. E o ser humano, a alma humana, a natureza humana vai gerar crises. Porque é que vivenciamos crises políticas, disputa de ego, disputa de poder, disputa de prestígio, disputa de popularidade. E nós sofremos consequências. Medidas são tomadas pensando em popularidade, não pensando em eficiência, obras, pontes, viadutos, construções falhas, só projetando popularidade, não pensando no bem da nação. Os hospitais de campanha da nossa crise pandêmica que o diga, que gente que fez firula só para aparecer no jornal, isso é a soberba humana, isso é a alma humana, suja, imunda, a natureza humana ensoberbecida, orgulhosa. Aí começam as manipulações. Se você olhar no versículo 20, você vai perceber a manipulação. Saul percebe que Mical amava Davi, contaram isso a Saul, isso lhe agradou. Por que agradou? Porque ele disse: eu vou dar a minha filha como laço. Se o pai da menina acha que a menina é laço, imagina quem casar com ela, não é? E tem gente que fala mal de sogra. Saul é um sogro que beatifica todas as sogras. Saul diz: eu vou casar minha filha com ele para ser laço. Eu vou usar minha filha para manipular Davi. Saul usa seus soldados para manipular Davi. Saul usa Merabe, sua filha mais velha. Ele diz: olha, eu vou casar você com a Merabe. Davi então se apaixona pela menina. Ele pega a menina e casa com o Adriel. Só para fazer raiva em Davi. Você percebe como o ser humano é pirracento? Como o ser humano é maligno? Como o ser humano é capaz de provocar, de irritar? Como o ser humano é insano, é desonesto? Como o ser humano é capaz das coisas mais sórdidas? Como a natureza humana é capaz das motivações mais sujas, mais sórdidas? E nem precisa do demônio para tomar conta dele. Tem coisa que o demônio olha e diz: eu estou fora. Eu nem vou mexer com esse cara é demais para mim, não é? Isso é coisa do coração de Saul, isso não é o demônio não, isso é o Saul. Que pega o Davi e diz: eu vou casar com a Merabe. Aí, na hora que o rapaz está preparando para a festa, fazendo terno, contando para os amigos, a menina casa com outro. Aí depois ele diz: vai casar com a Mical, a mais nova, é apaixonada por você, mas eu quero 100 prepúcios de filisteus, pensando assim: Davi vai tentar matar 100 filisteus e vai morrer. E ele já se livra do genro,
antes do cara virar genro. Isso é a alma humana. Traição, mentira, a ponto de tentar matar o próprio filho. Você vai ver aqui as questões, né, a questão aqui, que a alma humana começa a distorcer os fatos. O sucesso de Davi, gente, é o sucesso de Saul, porque é o exército de Saul que está ganhando, é Saul que está aumentando as terras de seu reino. Cada vez que Davi ganha uma guerra, o despojo da guerra vem, Saul fica mais rico. Cada vez que Davi conquista um inimigo, o reinado de Saul se torna mais sólido, o exército de Saul cresce mais, ou seja, mas ele não enxerga mais os fatos de uma forma correta. A leitura dos fatos se distorce, se corrompe, e tudo o que acontece ele lê errado. E isso aqui é uma coisa que nós temos que orar muito e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Porque isso acontece no casamento. Você vai conversar com um casal em crise, é tudo distorcido. Ele vê a coisa do jeito que ele quer ver. Ele vê a mulher como uma bruxa. Aquela mulher está casada com ele há 20 anos, é mãe dos filhos dele, cuidou das roupas dele, fez comida para ele, limpou a casa dele, se matou por ele, perdeu noites de sono por ele. Mas ele distorce tudo e ele só vê nela uma bruxa. Aquele homem se matou, se sacrificou, deixou de comprar coisas para ele para comprar para ela. Aquele homem varou noites por ela, ficou com ela no hospital. Mas agora ela vê naquele homem, ele não é romântico, pastor, ele é frio, pastor, eu quero ser feliz. E vem com essas conversas. É a alma humana distorcendo a leitura dos fatos. É isso que a alma humana, a natureza humana faz. E assim faz com governantes bons. A alma humana transforma em ladrões, em vilões. Governantes maus, a humanidade transforma em heróis. E governantes maus veem as pessoas boas como inimigas. Governantes bons podem distorcer o fato na sua alma e ver inimigos como aliados. Porque a alma humana não tem discernimento pleno. Essa é a natureza humana limitada. Saul começa a ver Davi como inimigo. Saul tem medo de Davi. Isso aqui é a prova de que Davi não é uma ameaça a Saul? Saul, perseguindo Davi, tem uma dor de barriga, entra numa caverna para fazer de banheiro. Agacha com aquele mantão real assim cobrindo. Davi estava fugindo dele escondido dentro da mesma caverna. Davi pegou a espada, cortou o pedaço do manto de Saul. Saul, quando viu Davi, pensou assim: morri. Ele sabia que não tinha a menor chance para lutar contra Davi. Mas Davi diz: eu não vou te matar, Saul. Eu não quero sua morte. Você é meu rei. Davi jura lealdade. Saul chora, pede perdão a Davi. Simula uma reconciliação com Davi, daqui a pouco está perseguindo de novo. Você percebe aqui nessa história o pior e o melhor da alma humana. Saul manipulando, traidor, soldados sendo manipulados, soldados sendo militantes da injustiça, soldados sendo militantes da traição, do engano, soldados sendo militantes da injustiça, amando de Saul para prender Davi na própria casa dele. A filha de Saul, Mical, esposa de Davi, coloca uma estátua sobre a cama de Davi, e os soldados entram lá e dizem: olha, ele está doente, não pode ir, e eles ficam esperando Davi se levantar para prendê-lo, até que entram para pegá-lo doente mesmo, e descobrem que é uma estátua. E assim você vê pessoas, seres humanos manipulados, sendo jogados para lá e para cá, por causa de governantes malignos, por causa da natureza humana. E é isso que nós vemos, governantes manipulando a alma humana. E aqui nós vemos também as coisas boas do ser humano. Jonatas intercedendo por Davi, tentando fazer uma mediação, que é o melhor da natureza humana, mas nós temos o pior da natureza humana. E por último, para fecharmos então, nós temos aqui as ações dos demônios nas crises políticas, as ações dos homens nas crises políticas. Não dá para fechar de outra forma que não seja as ações de Deus nas crises políticas. Esse é o foco do texto, esse é o alvo da revelação divina. As ações de Deus nas crises políticas. Você vai ver, em primeiro lugar, a ação de Deus quando Deus manda um demônio se apoderar de Saul. O texto é claro em dizer, um espírito maligno da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Não é que Deus tem espírito bom e mal do lado dele no céu, não é isso. É que Deus falou com um demônio: pode pegar o Saul. É porque Deus disse para o demônio: vai, está livre, pode possuí-lo.
Quando Deus tirou a unção de Saul e colocou a unção sobre Davi, quando a ação do Espírito Santo de Deus sobre Saul como rei, passa de Saul para Davi, e Davi agora é um ungido de Deus, Deus diz para o espírito maligno, pode possuir o Saul. Isso é juízo de Deus. Preste atenção nisso, isso é muito importante para nós. Algumas vezes, a maldade de alguns governantes é uma ação de juízo de Deus sobre eles. Deus permite que ele seja entregue às suas próprias maldades. Deus permite que ele seja entregue à força dos demônios como juízo sobre ele mesmo, ainda que seu povo venha sofrer. Mas Deus permitirá isso. Deus rejeitou Saul. Deus escolheu Davi. Nós precisamos entender que por vezes nas escolhas políticas não é o eleitorado que rejeitou aquele governante aborreceu Deus. Nós precisamos entender que nas derrotas partidárias, políticas, que nas eleições não são só os homens decidindo, não são só as pessoas, os eleitores decidindo, há um Deus governando soberanamente. A Bíblia diz que a um ele levanta, que a outro ele abate como lhe apraz, porque Deus vê as maldades que não vemos, Deus vê as perversidades que não vemos, Deus vê os fatos que não vemos, Deus faz os juízos que nós não fazemos, e Deus atua de forma soberana nessas crises políticas, irmãos. O Espírito de Deus não está mais sobre Saul, está agora sobre Davi, que nem é rei. Nem é rei, mas Deus está agindo sobre Davi. Nós vemos a soberania de Deus aqui, quando Davi está sendo perseguido por Saul e Davi foge até Samuel. Samuel vai com Davi para a casa dos profetas. Saul então manda seus soldados prender Davi, porque descobre, alguém vai dedura os fofoqueiros de plantão, não é? A turma da comunicação que quer ver o circo pegar fogo, a turma da mídia divulga, alguém transmite ao vivo uma entrevista com Davi aqui na casa dos profetas. Saul vê, Davi está lá, então vai correndo com os soldados para prender o Davi. E é interessante, os soldados chegam na casa e Davi e Samuel estão orando, aquele culto maravilhoso na casa dos profetas. Aquela celebração, reunião de oração, estão lá orando pela crise política da nação. E os soldados chegam para prender Davi. A Bíblia diz que os soldados caem e começam a profetizar. Aí Saul fica sabendo, os soldados chegaram lá para prender o Davi, estão profetizando. Ele manda outro agrupamento de soldados. O agrupamento chega lá, cai no chão e começa a profetizar também. Saul fala, eu não posso contar com ninguém, vou prender Davi pessoalmente. Pega um destacamento de soldados e vai também. Quando Saul está se aproximando da casa dos profetas, o Espírito Santo se apodera de Saul e ele começa a profetizar. Olha só, gente, como Deus é poderoso. E às vezes nós ficamos temendo os homens. Algumas vezes nós ficamos temendo as leis humanas, as decisões humanas, os postulados humanos. Não, tema a Deus, porque o poderoso é Deus. E Saul vai em direção à casa dos profetas, montado em seu cavalo, liderando seu destacamento, mas falando as grandezas de Deus, profetizando em nome de Deus, tomado pelo Espírito Santo, desce do seu cavalo, entra no meio dos profetas, aonde está Samuel, aonde está Davi, e ele não tem forças para prender o Davi, pelo contrário, ele cai prostrado diante de Deus, diante do próprio Davi. Ele cai deitado diante de Davi. A palavra nefal do hebraico é atirado no chão. Preste atenção, não é que ele deitou, é que ele foi assim, deita aí. Sabe o que isso significa? Que homens se levantam com seus tupetes, nariz empinado, mas na hora que Deus quiser, Deus empurra e diz, deita. Aquieta, porque Deus governa soberanamente. Ele é o juiz supremo. Ele governa e ele é capaz de fazer Saul profetizar. Ele é capaz de fazer as pedras clamarem. Ele é capaz de tirar justiça do injusto. Ele é capaz de tirar paz do homem de guerra. Ele é capaz de tirar saúde do homem sano.
Deus é poderoso para fazê-lo, porque nós não temos que olhar para quem ocupa o trono, nós temos que olhar para o Deus que governa acima dos demônios que manipulam os homens, da maldade humana, nosso Deus governando acima deles. Então, irmãos, não é o mais importante quem comanda a cadeira do governo da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. Nós somos o povo de Deus, nós somos os crentes, nós somos o sacerdócio real de Deus. A nossa confiança é no governante supremo, que leva esse homem para onde quiser, que inclina conforme o seu querer. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quando você orar pelo Jair Messias Bolsonaro, ore sabendo que o Deus a quem você ora é o Deus que inclina o coração conforme o seu querer. Não faça uma oração baseada no Messias Bolsonaro. Faça uma oração baseada no Messias Jesus, governante supremo. E aí não interessa quem é o Bolsonaro, interessa quem é o Messias verdadeiro, Jesus. Quando você orar pelo governador, lembra que você está orando ao governador supremo. Que o governador do estado não pode impedir o agir desse governador supremo. Eu gosto muito da oração de Ana, que é a base teológica do livro de Samuel, e quero terminar com isso. É a base teológica do livro de Samuel. Ana orou assim, capítulo 2 de Samuel: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam das coisas arrogantes da vossa boca, que é o que mais sai no meio de uma crise política, não é? As pessoas multiplicam palavra de orgulho, palavras arrogantes, é o que mais vemos na notícia, na mídia, no debate político, no debate econômico da nossa nação. Bocas arrogantes, palavras de orgulho, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fortes hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor, do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre eles o mundo. Esse é o Deus da Escritura, esse é o Deus de Samuel, esse é o Deus da nossa história, é o Deus da igreja que governa soberanamente a história. E essa história aponta para o Messias Supremo que nos haverá de governar eternamente. Deus está dizendo, quando unge Davi no lugar de Saul, o governante humano, que o meu ungido é o governante supremo e perfeito que governará vocês. E o ungido de Deus, nós sabemos quem é Jesus. Você quer governo perfeito? Governo perfeito é ungido de Deus que fará. Quando Davi substitui Saul, é o governo humano sendo substituído pelo governo divino. Portanto, nossa esperança não é a substituição do PSDB pelo PCdoB. Não é a substituição do PCdoB pelo PSL. Não é a substituição do candidato da esquerda pelo da direita, e nem do da direita pela esquerda. A nossa grande esperança é a substituição, finalmente, do governo humano pelo governo divino, o Messias glorioso, que há de governar seu povo eternamente no reino que se concretizará no final, novo céu e nova terra. Essa é a nossa esperança. E é isso que o livro nos ensina. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Turma da música já pode vir. Eu queria que você parasse para prestar atenção nessa história. Essa história, não sei você, mas a mim dá muita paz no meio da crise política. Porque às vezes na crise política nós ficamos angustiados. Porque você não gosta do presidente atual. Aí o presidente atual cai e vem um outro. Aí
um monte de gente, até crente não gosta do outro que vem no lugar desse, que um monte de crente não gosta. E nós ficamos perdidos. Quem é o melhor governante? Quem é o melhor presidente? Quem é o melhor governador do estado? Eu vi hoje o lançamento de vários candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Eu dei uma olhada assim, falou um, falou outro, deu uma angústia no coração, que eu olhei, meu Deus, só candidato ruim, cada um pior do que o outro, é um concurso de quem é pior do que o outro. O que é isso? Um concurso de ruindade? Eu vi um monte de Saul passando assim. Mas aí meu coração se acalma. Quando eu olho para os Saúls e me lembro que Deus é quem levanta e abate. Que Deus é quem exalta e humilha. Eu não sou um juiz de governantes. Sou um eleitor, pobre eleitor. Mas Deus sim, é o verdadeiro eleitor. E que derruba, que faz passar e que governa soberanamente. Então minha paz não está no próximo prefeito de São Paulo. Minha paz está em quem seja quem for o próximo prefeito. Meu Deus pode fazer até o candidato aos meus olhos errado dar certo e fazer bem a cidade. Porque Deus pode fazer o Saul profetizar. Você acredita nisso? Deus pode fazer o Bolsonaro profetizar, o Dória profetizar. O Espírito de Deus pode tomar o Covas e não ser Covas, ser o Vidas. Não é? É Deus. A esperança não é o homem, a esperança é Deus. Quando nós apoiamos no homem, o homem decepciona. Porque não é regime, não é sistema humano. É Deus. Quando os homens rejeitam Deus, é crítico. Como quando Israel rejeitou Deus e quis Saul. Mas quando um povo confia em Deus, Deus agirá sobre o Saul. Ainda que seja o Saul, o endemoniado. Mas Deus é capaz de fazer o endemoniado profetizar quando Ele quiser. Porque está na mão de Deus e não na mão de Satanás. Está na mão de Deus e não na mão dos homens. Creia nisso. Louve a Deus por isso. Exalte a Deus por isso. Cante louvores ao Rei dos Reis por isso. Cante louvores ao ungido de Deus que nos governa por essa verdade teológica revelada na Escritura Sagrada.